Oi, pessoal. Então, tinha ficado faltando falar sobre as meta-análises, né? Então, bem rapidamente, a gente vai comentar aqui do que se trata. Bom, então, em geral, o que acontece é que, num único estudo, a gente não tem evidência definitiva sobre um determinado tema. E numa mesma temática, né, existem provavelmente diversos artigos tratando do problema. E aí cada artigo vai ter uma conclusão específica para aquele artigo. Algumas vão, inclusive, podem diferir, né, de uma para outra. Então, é importante que de tempos em tempos haja algum compilado, né, de artigos na literatura de um determinado assunto, né, para tentar obter evidências mais fortes, né, sobre uma determinada hipótese. Então, ah, aqui a gente tem separado um estudo chamado Non-Invasive Ventilation in Patients with Heart Failure, Systematic Review and Meta-Analysis, do Bittencourt e coautores, de 2017. Então, nesse exemplo, eu vou até dar um zoom aqui para a gente conseguir ver melhor a tabela. Esse exemplo foi feito uma seleção de artigos com características em comum, então foram selecionados, e aqui nessa tabela tem os três artigos selecionados, né, em que se investiga esse tratamento, né, CPAP, em comparação com o controle. Então, a gente tem o seguinte, né, são três trabalhos distintos, né, que tratam sobre uma mesma temática. E aí, o que é trazido é o seguinte, né, é claro que você precisa ter uma seleção desses artigos de modo que eles representem, de certo modo, né, a população de estudos sobre o tema. Bom, e aí lá no artigo está descrito direitinho como eles fizeram para selecionar esses artigos, né? Então foi feita uma análise com respeito a, se eu não me engano, artigos na PubMed, né? E aí eles fizeram uma filtragem para pegar artigos semelhantes, né? E aqui o que se trata é desse tratamento aqui, TC6, né? Feito em uma ou 14 sessões. Então, se eu não me engano, acho que esses dois primeiros artigos aqui, ó, que são os que estão embaixo, foi feito uma sessão só do tratamento. Enquanto que nesse terceiro foram feitas 14 sessões. Então, o que se faz? O que se faz é o seguinte, é comparar os resultados principais, né, dos três artigos. Aqui, então, o que se tem é o seguinte, né, ele vai comparar o tratamento, então a média sobre tratamento com a média sobre o controle, com a média no grupo controle. Então, você nota que aqui, olha, a média foi maior no tratamento. Aqui a mesma coisa e aqui também a mesma coisa. Então, houve um comportamento consistente, né, do tratamento apresentar média superior ao controle, né, tá? Nesses três artigos, tá? Então, aqui você tem um efeito que ele se mostra presente não só em um dos artigos sobre o assunto, mas como também se mostra presente nos outros dois, tá? Então, o que acontece é o seguinte, né? Cada um desses artigos, ele apresenta o seu próprio intervalo de confiança, né, para a diferença entre tratamento e controle, né? Então, aqui, olha, eles estimaram uma diferença de 61 unidades, né, do tratamento para o controle, que é só esse valor menos esse daqui, e associado a esse valor tem o que a gente chama de intervalo de confiança, que é o que a gente vai estudar mais lá para o final do curso. Então, é um intervalo de 95% de confiança, ou seja, existe uma confiança de 95% de que esse intervalo contenha a real magnitude, né, da diferença entre o tratamento e o controle.
Então, com 95% de confiança, esse valor, né, essa diferença é positiva, então a diferença é CPAP, é nesse sentido, né, menos controle. Então, essa diferença, de acordo com o intervalo de 95% de confiança, deve estar entre 33 e 88, mais ou menos. E é o que está sendo retratado aqui. Tá? E aqui em algum lugar está o 33 e aqui está o 88. Então, o que a gente vê é que esse intervalo não contém o zero, né? Ou seja, com alta confiança, quer dizer que essa diferença é positiva. E aqui está uma estimativa da ordem de grandeza para essa diferença. Tá bom? E analogamente, a gente tem para os outros três estudos. Então, o que esse estudo vai fazer, essa meta-análise, é combinar a informação dos três artigos, né, e produzir um grau de confiabilidade que leve em conta os três casos, né, que é uma confiabilidade aqui maior, tá bom? Então, o que acontece é, a gente observa aqui para os três estudos, ó, o intervalo de confiança respectivo, ele não contém o zero. Então, isso é uma evidência forte, né, uma evidência certamente mais forte do que simplesmente olhar para um desses artigos isoladamente, de que, na verdade, o tratamento, né, o efeito do tratamento é diferente do que se observa no controle. Tá? Então, meta-análise é isso, é usar a informação de múltiplos artigos, né, múltiplos trabalhos, para combinar e obter um grau de confiabilidade maior nos resultados. Tá? Bom, e aí o nosso último slide, a gente vai falar sobre os diferentes graus de evidência científica de acordo com o tipo de estudo. Né? Então, é só para a gente relembrar, né, os tipos de estudo que a gente abordou nessa aula e classificar eles de acordo com o grau de evidência científica que eles fornecem. Então, no topo estão os SRs, né, os experimentos controlados randomizados, bem conduzidos e de grande porte, quer dizer que o tamanho de amostra é grande, e também as meta-análises envolvendo SRs, num total, envolvendo no total um grande número de pacientes. Então, aqui são SRs e meta-análises de SRs com grande porte, né, o tamanho de amostra grande. Em seguida, então, SRs bem conduzidos, né, mas de pequeno porte, ou seja, com amostras de tamanhos menores. Em seguida, estudos de coorte bem conduzidos, né, ou meta-análise de estudos de coortes. Logo depois, estudos de caso-controle bem conduzidos, né, porque os de coorte você acompanha aqueles dois grupos de pessoas, né, que são os de controle e tratamento, você acompanha ao longo do tempo, então você tem diversas medições sendo controladas. Enquanto o estudo de caso-controle, em geral, ele não tem essa exigência do acompanhamento dos pacientes. Então, ele está logo abaixo, em termos de evidência científica, em comparação com os estudos de coorte. Bom, e aí aqui em abóbora, né, a gente já tem um nível de evidência mais baixo, que são estudos pobremente controlados ou sem grupo controle, que a gente mencionou brevemente em uma das partes anteriores aqui. Né? Então, aqui a gente inclui estudos de caso controle randomizado, com randomizações, mas com falhas metodológicas graves, né? Ou seja, de repente tem um fator de confundimento envolvido, ou então a randomização foi feita de forma que a quantidade, as características do grupo controle das pessoas ou indivíduos do grupo controle são drasticamente diferentes das características no grupo de tratamento, tá? Então falhas nesse sentido. Também estão estudos observacionais com alto potencial de vieses, né, que são aqueles que não têm, e séries de casos, né, esse último, são aqueles que nem têm grupo controle. Tá? E aí, por último, está a opinião dos especialistas. Tá bom? A questão da opinião é só porque não é que a opinião de especialistas, ali em geral, ela costuma ser dada, né, com um caráter mais educacional, né, de educar a população que, em geral, é leiga no assunto. Né? São nesses casos em que
a gente ouve falar mais sobre a opinião de especialistas. Então, é claro que em termos de evidência científica, né, a opinião do especialista sempre vai ser menor do que os estudos, né, do que os estudos de caso. Então, quando se fala na opinião de especialistas, a gente está olhando sem considerar, né, os estudos científicos promovidos pelo especialista. Então, quando a gente olha aqui só para a opinião dele, é claro que ela vai valer bem menos do que estudos bem conduzidos. Né? E aqui, ao final, e aí, bom, é claro, aqui a gente inclui só fontes científicas, né? Então não precisa nem falar sobre outras fontes, né? Opinião de pessoas que nem especialistas são, ou então correntes que a gente vê circulando em grupos de WhatsApp ou em redes sociais, valem muito menos do que a opinião de especialistas, que em geral vale menos do que os estudos de caso bem conduzidos. Tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Isso fecha a parte de amostragem. Então, aqui ao final, eu trago para vocês as referências que vocês podem consultar, né? Que vem principalmente do livro-texto do Sérgio Miranda Freire, de 2012, chamado Bioestatística Básica, que é o livro que a gente está adotando aqui para o curso. Ele está disponível através desse link. E tem os artigos científicos também que a gente abordou para exemplificar os casos de amostragem. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada em pelo menos um deles, né, que tenha chamado a atenção aí na hora de falar dos exemplos de amostragem, né, para que vocês se familiarizem mais com a pesquisa científica, de fato, né, usando esses conceitos de amostragem, né, e o que deve ajudar também, né, a entender as diferenças de cada uma dessas técnicas e de cada um desses tipos de estudo. Eu acho que é bastante enriquecedor a leitura dessas referências. Em geral, eu acho que todas essas referências aqui são bem curtinhas. Então, você fazendo uma leitura rápida, você consegue pegar as principais ideias desses artigos que constam na referência. Tá? Bom, então é isso, pessoal. Até mais. Vou parar aqui a gravação.